Olá, eu sou o professor Felipe Amorim e nós vamos dar continuidade às aulas sobre mínimo múltiplo comum. Nós estamos na teoria parte 2 e essas aulas elas são divididas em 3 partes. Primeira parte nós vemos o conjunto dos números naturais, os divisores de um número natural e os números primos. Na parte 2, que é que nós estamos agora, nós vamos ver o método da decomposição em fatores primos e, na teoria parte 3, nós vamos ver como obter o MMC. O método da decomposição em fatores primos. Então, decompor um número em fatores primos é obter uma multiplicação onde os fatores são obrigatoriamente primos e o produto entre eles é igual ao número dado. O que isso quer dizer? Que quando você transforma um número, no caso aqui a gente vai fazer esse exemplo, quando você transforma um número na forma dele fatorada, você obtém números primos que são multiplicados entre si e que dê como resultado o número dado. Então, no caso, o número 150 vai ser transformado em uma multiplicação. Vamos ver como é que se dá isso aí. Então, o 150 ele é igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Felipe, como é que você obteve esses números? Fica tranquilo que daqui a pouco a gente vai observar o método no qual nos fornece esses números. Nesse momento eu só quero que você entenda que essa multiplicação equivale ao número 150. Ok? Existe uma forma de nós escrevermos a fatoração de um número que a gente chama de forma canônica, que ocorre quando a gente pega os números que se repetem na multiplicação e nós substituímos por sua potência. Então a gente sabe que 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado, então nós podemos substituir 5 vezes 5 por 5 ao quadrado. Daí, escrevendo esse resultado na forma canônica, fica 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, essa é a forma canônica. Vou escrever aqui para ficar melhor para você depois. Essa é a forma canônica de se escrever um número em sua forma fatorada. Geralmente é assim que você vai encontrar a resposta dos exercícios sobre fatoração, e a gente usa essa forma também durante o MMC. Então, vamos verificar que realmente essa sequência de números primos multiplicados gera o 150. Vamos lá, 2 vezes 3, 6. Esse resultado vezes 5 é igual a 30. Esse resultado vezes 5 dá 150, como nós já tínhamos essa expectativa. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. Decomponha o número 280 em fatores primos. Então, novamente, nós vamos escrever o número 280 na forma fatorada. Eu peço para que você tenha um pouco de paciência, porque daqui a pouco eu vou te mostrar como é que eu chego nesses números. Nesse momento eu só quero que você se familiarize com a forma fatorada. Então, o 280 escrito na forma de multiplicação de fatores primos é isso aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Daí, escrevendo na forma canônica, eu vou pegar o 2 vezes 2 vezes 2
aparece o 2 3 vezes e vou substituir isso por 2 ao cubo. E aí, escrevendo na forma canônica, 2 ao cubo vezes 5 vezes 7. Ok? Muito bem. Vamos comprovar que de fato essa é a forma, aliás, que esse resultado dá 280. Vamos lá. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, né? 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, vezes 5, esse resultado vezes 5 dá 40, e 40 vezes 7 dá 280, certo? Então, realmente, essa multiplicação gera o número 280. Beleza? Beleza. Então, vamos verificar como é que eu obtenho esses números que eu acabei de mostrar para vocês, né? Para obter a fatoração de um número primo, nós dividimos sucessivamente esse número por fatores primos, ou seja, por números primos, até que o número seja reduzido à unidade. Como assim, Felipe? É mais fácil eu fazer aqui o método do que ficar tentando transformar isso aqui numa receita de bolo. Vamos lá. Eu pego o número, no caso aqui, ó, decomponha o número 150 utilizando o método da divisão sucessiva, das divisões sucessivas. Então, o número dado, vou escrever ele aqui, é esse número que eu preciso decompor. Classicamente, as pessoas fazem dessa forma. A gente coloca um traço aqui, uma linha. E agora eu utilizo números primos para dividir o 150. Então, só para a gente relembrar os números primos, vou escrever aqui os números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Nessa mesma sequência de aulas, na parte 1, eu falo um pouco mais sobre os números primos. Se você ainda não viu essa aula, dá uma olhadinha lá. Bom, então o primeiro número primo que aparece é o 2. Então eu tento dividir 150 por 2. É possível dividir 150 por 2? Sim, é possível. Porque o número 150 é par. Então, todo número par é divisível por 2. Então eu coloco o número 2 aqui. 150 dividido por 2, o resultado dá 75. Se quiser, a gente faz a conta aqui, ó. 150 dividido por 2, 15. 7 vezes 2, 14. 15 menos 14 dá 1. Desce o 0. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, de fato, 150 dividido por 2 é 75. Ainda é possível dividir o 75 por 2? Porque, como eu falei, a gente vai fazendo divisões sucessivas pelos números primos. Então, o primeiro número primo que aparece é o número 2. Então, eu tento dividir o 75 por 2. O 75 é ímpar, então não dá para dividir exatamente por 2. Então, não vou usar mais o número 2. Sublinhar ele aqui, dizendo que eu já usei o número 2, não vou usá-lo mais. Tento dividir por 3. É possível dividir o 75 por 3? Sim, é possível. Por que que é possível? Existe uma técnica para nós verificarmos se um número é divisível ou não por 3. Nós pegamos os algarismos desse número e somamos. Peguei os algarismos 7 e 5, que compõem o número 75,
somo, dá 12. Se o resultado dessa soma der um número que consta na tabuada do 3, então esse número é divisível por 3. Logo, 75 é divisível por 3. Vamos verificar? A divisão tem que dar exata, ou seja, o resto tem que dar 0. Então, 75 dividido por 3 dá 2. 3 vezes 2, 6. E dá 1. Desce o 5. 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Então, a divisão deu exata, porque o resto é 0. Logo, 75 é divisível por 3. Números, quando ocorre a divisibilidade, eu falo na aula na parte 1. Então, dá uma olhadinha lá, que é por isso que tem a parte 1, parte 2, parte 3. Porque, para obter o MMC, a gente precisa saber esses outros detalhes aí. Então, como é possível dividir por 3, eu coloco o número 3 aqui. E o resultado dessa divisão, que é o 25, eu coloco aqui embaixo. Sempre o resultado da divisão a gente vai colocar embaixo, até que a gente chegue na unidade, aí acabou o método. É possível continuar dividindo por 3? Não, o 25 não é divisível por 3. Vamos verificar. Eu pego os algarismos, 2 e 5, somo. 2 mais 5 dá 7. E o 7 não faz parte da tabuada do 3. Então, não vou usar mais o 3. O 3 já foi eliminado. Agora eu tento usar o próximo primo, que é o número 5. É possível usar o 5? Sim, porque o 25 faz parte da tabuada do 5. Então, 25 dividido por 5, o resultado dá 5. É possível dividir o 5 por 5? Sim, porque todo número é divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5, resultado 1. Então, quando a gente chega na unidade, acabou. O processo aqui, esse procedimento para a obtenção do número fatorado acabou. Então, só relembrando que a gente acabou de ver, escrever o número 150 na forma fatorada é escrever a multiplicação desses números. Então, 150 é igual a 2 vezes 3, vezes 5, vezes 5, que a gente acabou de ver na forma canônica, fica 2 vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Essa é a resposta. Certo? Certo. Vamos fazer mais um exemplo. Decomponha o número 300 utilizando o método das divisões sucessivas. Vamos lá, mesmo procedimento. A gente escreve o 300 aqui, faz o traço, vou fazer um traço aqui. Tá? Vamos utilizar os números primos, então deixa eu escrever os números primos aqui. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente, certo? Muito bem. Então a gente começa dividindo pelo 2. 300 dividido por 2, 150. Tento dividir por 2 de novo. É possível? Sim, é possível porque o 150 é par. Então, dividindo por 2 dá 75. E essa sequência aqui a gente acabou de fazer. Então, eu não consigo mais dividir por 2. Cancelo 2. Vou dividir por 3. Vai dar 25. A gente acabou de fazer essa conta. Aqui dá 5. O resultado dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu usei o 3 e usei o 5.
É interessante sempre quando você for fazer esse tipo de exercício, colocar os números primos aqui para você se lembrar quais são. Então, escrevendo o 300 na forma de multiplicação de números primos, ele fica assim. E aí, eu vou simplificar essa escrita usando as potências do 2 e do 5. Então, aqui dá 2 ao quadrado, aqui dá 5 ao quadrado. E aí, escrevendo na forma canônica, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Como você já deve ter lido, eu deixo uma tarefa para você aqui. Decomponha o número 280 utilizando o método das divisões sucessivas. E a resposta é o exemplo 8 que a gente já fez. Estamos encerrando a nossa aula. Então, eu peço para você deixar os seus comentários e o seu joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos, inscrever-se no meu canal e clicar no sininho. Então, você clica lá em se inscrever, vai aparecer que você foi inscrito e depois você clica no sininho para você receber as notificações quando a gente lançar novos vídeos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.